Olá, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Está começando mais um podcast Entre a Cruz e a Graça, podcast feito pelos pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no Distrito Rio de Janeiro. Sou o pastor Ramires Pacheco, pastor aqui em Macaé e no Norte Fluminense, e hoje nós damos sequência à nossa série sobre os 10 mandamentos. No último episódio, o pastor Arthur, que mediou a conversa, falou sobre o terceiro mandamento. E hoje nós vamos falar sobre o quarto mandamento, que vai muito além de honrar pai e mãe, tá? Antes de existir o governo, a escola e qualquer instituição humana, Deus criou a família. Esse é o primeiro relacionamento onde a autoridade é estabelecida pelo próprio Deus. Isso é significativo porque mostra que a família é a célula básica da sociedade. E é ali que nós vamos aprender os nossos valores e também, principalmente, a nossa fé. A própria Escritura apresenta os pais como os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Nós temos vários textos que falam isso. De forma especial, Deuteronômio 6 vai falar que os pais ensinam a criança enquanto eles se assentam em casa, enquanto eles andam pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Mas é certo que nós vivemos tempos tenebrosos, parecidos com os tempos antigos também, onde muitos desprezavam os ensinos e até as responsabilidades. É fácil você entrar na rede social e ver algum aluno desrespeitando um professor, ou algum filho desrespeitando o pai, ou até a polícia, enfim. Os exemplos são inúmeros. Por isso nós queremos meditar sobre esse tema, o quarto mandamento, autoridade, responsabilidade e tudo mais que vem atrelado a esse ensino da palavra de Deus. Nós vamos contar com a ajuda do pastor Gilberto Crick, pastor em Itaguaí, vai nos ensinar sobre o quarto mandamento, e também pastor Valdemar Garcia Júnior, pastor em Copacabana. Obrigado mais uma vez pela presença dos dois pastores. Que o Divino Espírito Santo nos abençoe no meditar dessa palavra. E eu vou começar com o pastor Gilberto. Vou pedir a ajuda dele para falar sobre, primeiro falar aí o quarto mandamento. Talvez tenha alguém que está esquecido, alguém que não lembra da instrução de confirmandos, ou alguém que talvez nem fez esse processo. Pastor, nos lembre aí o quarto mandamento. E a pergunta é, por que Deus escolheu a família como a primeira instituição da humanidade? Muito bem, bom dia a todos aí, é uma honra, um prazer novamente estar participando desse podcast aí, pastor Ramires, pastor Valdemar, dois grandes amigos, dois colegas aqui do nosso distrito. Sou pastor Gilberto Crick, aqui em Itaguaí, Rio de Janeiro, já há 29 anos. Quarto mandamento, honrarás a teu pai e a tua mãe para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra, ou por muitos dias, como diz a outra tradução. É o único mandamento que tem uma promessa de Deus, então já se torna um mandamento que a gente não vai dizer mais ou menos importante, mas que precisa ter um destaque, né? Porque a partir do pecado, essa questão de honrar, de respeitar, de amar, fica bem complicado, né? Porque o pecado, ele traz consigo o orgulho, ciúme, a inveja, a vaidade, o egoísmo, e o ser humano ele começa a pensar muito em si, né? E isso a gente vê logo lá na primeira família, né? Com Caim e Abel. E Deus realmente ele institui a família, é a primeira instituição de Deus, eu diria a única. É a única instituição de Deus, o resto são instituições humanas. Depois a gente vai ver o próprio governo, né? Não foi Deus que instituiu os governos, né? Entre os povos começaram a surgir pessoas que eram principais, os mais velhos lideravam, depois as pessoas mais fortes, e começaram a se chamar de príncipes, e depois entre esses príncipes surgiam pessoas que reinavam, que eram os reis. Então a sociedade foi criando as instituições, e aí não só a questão de soberania civil, né, mas também as escolas, as empresas, as indústrias, tudo é criação do ser humano. A família não. A família, quando Deus cria Adão e Eva, né, ele então diz agora, e Adão fica todo feliz, né, essa é carne da minha carne, né, vou chamá-la de varoa, né,
E a partir dali está criada a família, né? Então é um homem e uma mulher. É bom a gente dar destaque o que é família diante de Deus, né? Formam um casal, né? Um macho e uma fêmea. E então eles também têm condição de se reproduzir. E Deus logo deixa isso bem claro, né? Ele diz: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus havia criado Adão, né, a sua imagem e semelhança, isso é com poder de escolha, com poder, capacidade de saber o que é certo, errado, bom, ruim, né? E ele escolhe pelo ruim, escolhe pelo caminho da morte, mas ele tinha uma tarefa: coordenar toda essa criação de Deus, dominar sobre essa criação. E quando ele começa a dar nome para os animais, ele vê que falta alguém que seja compatível, que seja, digamos assim, idôneo a ele. Então Deus cria a Eva, tira da sua costela e assim cria a mulher, e os dois então são uma só carne e formam a família. Então família é isso, é homem e mulher vivendo juntos como uma só carne, abençoados diante de Deus, e essa é a instituição que Deus criou e é a única coisa que a gente traz do paraíso, né? É a única coisa que a gente traz do paraíso. Infelizmente veio maculado por causa do pecado, né? Nós trouxemos junto com isso a vergonha, o medo, tentamos nos esconder de Deus. Adão e Eva logo tentaram se esconder, tentaram jogar a culpa um ao outro, e isso acontece ainda hoje, né? Dentro da própria família, a gente tem essa questão, né? Por isso que a gente, quando casa, a gente também diz em dias bons e maus, né? Porque pelo fato da gente ter egoísmo, ter orgulho, ter vaidade, é difícil a gente reconhecer o erro da gente, né? A gente sempre acha que o outro está mais errado ou que o outro nos instigou a errar, né? Então sempre tem dias difíceis na família, porque são duas pessoas diferentes. Adão foi feito do barro, a mulher foi feita do osso, né? A parte mais dura, mas é complicado isso, né? É muito fácil a gente acusar o outro. E a família não fica só no homem e na mulher, e então vieram os filhos. E Deus, então, espera que essa família seja unida, que haja respeito, que haja honra, que haja amor entre pai e mãe, entre filhos com os pais e entre filhos e filhos e irmãos. Então, é isso que Deus espera que ocorra nessa instituição chamada família, uma vida de união, né, fundamentada nele, sob a sua bênção. E quando isso ocorre, quando existe amor, respeito, honra dos filhos aos pais, ouvindo os pais, porque eles estão ali no lugar de Deus, a promessa acontece. Deus abençoa, e a bênção de Deus é que a gente possa viver dias, digamos assim, não tranquilos, mas não tão conturbados, mas quando Deus está presente, nos dias conturbados, a gente tem a certeza de que a gente não está sozinho, a gente vai passar por esses dias. Então, essa é a garantia que nós temos, né? Quando o mandamento diz honra, respeita, ame, eu vou te dar longos dias e dias felizes, ou seja, Deus vai estar presente. Obrigado, pastor Gilberto. Pastor Valdemar, atrelado a isso, né, a esse lugar que Deus prepara, né, que Deus institui, e feito de pessoas diferentes, nós temos ali um desenvolvimento do ser humano, né? Não só Eva, né, Adão e Eva se conhecendo, mas agora novas pessoas, né, os seus filhos sendo lançados para dentro dessa instituição, né? E essas crianças elas vão crescer e vão se desenvolver. Por isso o significado também da palavra, né, que vai chegar a essas crianças, elas vão tomando forma na medida do seu desenvolvimento. Eu gostaria de saber como é que é honrar o pai e a mãe quando nós somos crianças, o que significa, né? Honrar o pai e a mãe quando nós somos crianças e honrar o pai e a mãe quando nós nos tornamos adultos. Então, coisa que Adão e Eva não precisaram passar, né? Esse perrengue eles não precisaram passar, né? Porque já eram adultos, né? Então, ficou para a gente aprender. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Mas tem um ditado que diz que criança pequena, problemas pequenos, né? Filhos grandes, grandes problemas. Então, às vezes, Adão e Eva escaparam dos pequenos problemas e já encararam um homicídio ali, né? Verdade. Um matando o outro. Mas, de fato, né,
sinceramente falando, pela experiência de ser pai, né? Então, primeiro saudar todos vocês, pastor Gilberto, Ramires, também quem está nos acompanhando. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Quando a gente é criança, a gente tem algumas fases, né? A primeira fase é aquela que a gente confia cegamente nos pais. Em geral, essa fase é muito bacana, muito tranquila, porque tudo aquilo que o pai fala, ou a mãe fala, é certo. A gente não questiona, a gente... Só que com o decorrer do tempo, a gente vai tendo outras influências, e essas influências vão causando na gente algumas dúvidas em relação ao que os nossos pais falam. Principalmente quando eles falam aquilo que eu não quero ouvir, né? Não pode, não mexa, não... Né? Eu lembro que ensinar o não, né? Acho que é a primeira coisa que o pai e a mãe faz, né? Eu acho que não pode, não pode, e até nos mandamentos, né? O não matarás, não furtarás, né? E aqui o quarto mandamento ele não fala sobre não, né? Mas pelo contrário, é positivo, né? Ele diz honra. Então a honra está muitas vezes ligada, acho que na primeira infância, especialmente quando criança, à obediência, né? A fazer aquilo que o pai e a mãe estão mandando fazer. A questão do respeito. Eu acho que eu e o Gilberto somos da época que, quando um professor chegava na sala de aula, um visitante, todo mundo ficava de pé, levantava para as pessoas mais velhas. Eu, em casa, a gente tinha conversas que filho não ouvia. Então, os nossos pais mandavam a gente se retirar, a gente se retirava. Programas na televisão que a gente não assistia, porque o pai e a mãe diziam não pode, não pode. É a hora de voltar a entrar para dentro das brincadeiras. Então, acho que a primeira infância está mais ligada à obediência, a questão de realmente respeitar e fazer aquilo que os pais ensinam. Né? Muitas vezes, na adolescência, né, ali, amigos, começam os conflitos, questionamentos. Passei por isso como pai já dessas fases, Gilberto também. Gilberto já está ajudando na educação de netos, né? Bem cedo, pela manhã, inclusive. E agora, quando chega na fase adulta, já não é tanto a palavra obediência que, né, fica em destaque, mas aí eu acho que realmente o cuidado, né, a atenção. Isso, inclusive, eu compartilho, assim, não sei vocês, né, mas eu sinto muitas vezes que o ministério, e eu já me questionei, se o ministério não fez eu pecar contra o quarto mandamento algumas vezes, né, de não poder estar do lado dos meus pais. E confesso a vocês que um chamado, inclusive, que eu recebi, o que me fez aceitar foi estar morando perto dos meus pais. Né? E realmente é bom estar perto dos pais da gente, cuidar deles, conviver com eles, compartilhar, permitir que eles participem da criação dos netos. Então, são coisas que o ministério, por exemplo, afetam, e eu já me questionei sobre isso. A gente está cuidando, às vezes, dos vovôs e das vovós, pais de outros, e a gente não está cuidando dos nossos pais. Então, eu vejo que na infância a palavra mestre é obediência, e no decorrer do tempo, eles não têm que... Sempre meu pai foi minha orientação, mas quando a gente é adulto, né, deixa pai e mãe, né, e vai fazer o seu lar, a obediência já não é mais aquela palavra, mas sim o cuidado, o respeito, a valorização, né? Como a gente tem pouco tempo com eles, né? Ter tempo de qualidade. Então, honrar pai e mãe é também perdoar pai e mãe, compreender pai e mãe. Eu lembro sempre da história do Noé, né? Quando Noé ali passou do ponto no vinho e um filho zombou do pai, enquanto dois cuidaram do pai. Então, mesmo quando os nossos pais erram, a gente perdoá-los. Né? Então, eu creio que essa mudança dos verbos, né? No começo, obediência, sim, Senhor. Com o decorrer do tempo, é cuidado, atenção, carinho, tempo de qualidade. Né? Estava do lado deles, né? Nas horas difíceis da vida, dando suporte para eles, muitas vezes até quem pode economicamente falando. Né? Lembrar que eles cuidaram da gente em todos os aspectos. E agora chegou a nossa vez, né, de levá-lo ao médico, ter paciência,
né? A gente começa a repetir muita história quando a gente fica mais velho, a mesma história várias vezes. Só que quando a gente era pequeno, quantas vezes a gente fez a mesma pergunta para o nosso pai e para a nossa mãe, e eles pacientemente nos responderam, e eu às vezes não tenho paciência de ouvir as mesmas histórias por parte da minha mãe ou do meu pai. Obrigado, pastor. Eu confesso que assim, eu estou sugando esses conhecimentos aí porque 3 crianças pequenas, então, né, eu preciso educá-los, né, mesmo que o mundo pareça dizer que não é por aí, né? Eu preciso que eles me obedeçam, né? Cumprindo então o 4º mandamento. Mas eu também preciso cuidar dos meus pais, né? E fica uma baita reflexão para a gente. Obrigado. Me chamou a atenção algo que a gente não passou muito. Na verdade, a gente só. O senhor comentou, mas a gente não aprofundou, que foi a questão de transição, né? Da adolescência ali, né? Que o senhor comentou sobre essa questão dos questionamentos, e tudo mais. Eu gostaria de perguntar, talvez, ao pastor Gilberto, né? Que está aí já na segunda geração, né, pastor? Como é que funciona, né? O 4º mandamento, como é que ele se relaciona com essa transição entre gerações, transição de fé entre as gerações, né? Porque você vai ter ali os questionamentos, como o pastor Valdemar bem falou, né? Você tem apresentações de novas ideias, né? Descoberta de novas crenças também, né? Novos credos, né? Como é que o 4º mandamento se relaciona isso, com os jovens, né? Como é que quem está ouvindo o nosso podcast, o jovem que estiver ouvindo, talvez esteja ali em dúvida, como é que ele pode entender essa questão? A questão assim, a gente tem um dever como pais, né? Você citou no início o texto de Deuteronômio, capítulo 6, eu até fazer questão aqui, eu abri na Bíblia, fazer a leitura, só para que todos tenham isso guardado, capítulo 6, versículo 4 a 9, né? Deus diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E agora começa o dever aos pais. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como frontal aos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Então, aqui nós temos uma ordem direta de Deus, colocando o seguinte: olha, a tua responsabilidade, pai, mãe, é mostrar que eu existo, que tudo que tu tens, tudo que tu és, foi presente meu. Claro que aqui ele estava falando ao povo de Israel, que estava ganhando a terra prometida, tinha sido libertado da escravidão e tudo mais, mas nós também. Todos nós somos libertados da escravidão do pecado, todos nós temos o que temos, somos o que somos, porque é presente de Deus, e pelo perdão dos pecados que Deus nos dá em Jesus, estamos rumando para a terra prometida, ou seja, mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, nós temos essa tarefa como pais, e aí não só como pais, como padrinhos, quando nós aceitamos ser o compadre ou a comadre de alguém, né? Essas crianças também se tornam responsabilidade nossa diante do Senhor, porque nós assumimos esse compromisso diante de um altar, né? Dizendo que essas palavras de que Deus pediu que Moisés transmitisse, nós faríamos adiante, também como padrinhos, e como avós, então, 2 vezes. O Valdemar até falou ali, realmente, eu sou avô de 3 crianças que são dos meus filhos e 3 que são adotadas, são 6 crianças, e um deles, a minha filha que vai trabalhar em Angra todo dia, deixa aqui em casa às 5 da manhã, eu fico caminhando com ela das 5 às 7 na rua até ela começar a ficar com sono para daí chamar minha esposa e dizer, agora é a tua parte, fazer dormir. E assim é um prazer, a gente fica até 1 hora com ela aqui, claro que a coluna não diz que é tão gostoso assim, né? A gente sente bastante, mas é um prazer e é uma alegria a gente poder participar 2 vezes, né? Como pai e agora então como avô, sabendo que há limites, né? O filho não é meu, a filha não é minha, é do meu filho, é da minha filha. Né? E às vezes a gente, como avô, a gente acha, não, eu vou fazer do meu jeito, e não é bem assim. Mas claro que a experiência também já nos ensinou isso, né?
que a gente trata com amor, a gente trata com carinho, e a gente tenta errar onde talvez tenha falhado da primeira vez. Então, por isso que ser avô é tão gostoso, né? A gente tem mais ternura, porque na primeira vez com os filhos é aquele primeiro impacto. E o Valdemar falou uma coisa muito interessante, até onde o ministério nos faz pecar. Eu fui mandado para Manaus, eu fui mandado 5.000 quilômetros da casa dos meus pais lá no sul, e então meus filhos, a gente teve que, né, cuidar, e naquela época não tinha celular, nem computador, a gente tem que falar esse tipo de coisa, o telefone era discado, tinha que chamar até atender, a gente não via outra pessoa, era tudo diferente. Hoje em dia, do celular, tu faz chamada de vídeo e tu tá vendo o vô e a avó o tempo todo. Então, foi bem complicado, né? A gente meter a cara e ter que cuidar sozinho, né? Então, a gente, às vezes, é um pouco duro demais, às vezes é um pouco frouxo demais, né? A gente não tem essa experiência. E o avô e a avó, eles já sabem, né? Já sabem até onde pode ir, o que pode, o que não pode, e tem que cuidar com essa questão de interferir na vida do casal, porque do outro lado vai ter um outro avô e uma avó. Não, não é só eu, né? E a gente nesse lado, a gente é egoísta. Não, eu vou criar. Não, e o outro avô pensa a mesma coisa? Foi criado de um outro jeito. Então, essa questão de gerações, ela é bem complicada, ela não é tão simples assim. Claro que nós, como cristãos, nós temos um parâmetro diferente. A primeira coisa que a gente faz é sempre orar. Pedir sabedoria a Deus, prudência, paciência, para a gente saber onde estão os nossos limites, até onde podemos ir, como fazer, e Deus nos dá força para isso, né? Então, nessa questão de gerações, a gente tem esse dever, que é um dever dado por Deus aos pais. Ele não deu esse dever aos professores, né? Porque hoje em dia tem muitos pais que logo jogam a criança na creche e diz, se vira. A tarefa de educar é deles. Não, a tarefa de educar é do pai e da mãe. É do avô, da avó, do padrinho, da madrinha. Não, a tarefa de educar, não. O que a escola vai fazer é instruir de acordo com aquilo que é matemática, geografia, ciências, né? Aquilo que são os experimentos do mundo. E esse conhecimento vai ser transmitido pela escola, ou pelo menos deveria ser, né? Mas a questão do cuidado, do ensinar, poxa, não existe coisa mais grata. Eu poder ensinar meu filho a falar, ensinar ele a caminhar, ensinar ele a nadar, ensinar ele os valores da vida, ensinar, em primeiro lugar, que existe um Deus que ama, que perdoa, que nunca abandona, que nunca nos deixa sozinhos, ensinar que há alguém confiável num mundo tão desconfiado, num mundo com tanta mentira, existe uma verdade, existe um amor tão grande que deu a vida por mim. Então, isso é um prazer a gente poder fazer, tanto com os filhos, como com os netos, né, como com os afilhados, né? E quanto à questão dos filhos e dos netos, aí já fica um pouquinho mais difícil para eles, porque entra aquilo que o Valdemar disse, escutar sempre as mesmas histórias. Mas que bom que são as mesmas histórias, porque significa que são verdadeiras, não precisou mudar, né? Porque quando é uma mentira, tu está mudando, mas se são as mesmas, é a história real, é a verdade, né? Então, para eles é um pouco difícil, porque no nosso tempo, 40, 50, eu já estou com 62 anos, vou fazer 63, o tempo passava mais devagar. Hoje em dia, o que tu está vendo hoje na mídia, amanhã já não é mais a mesma coisa, né? Naquela época, a gente se comunicava por cartas, então, em um ano as coisas não mudavam, pelo menos em um mês a notícia ainda era quente. Hoje em dia, em questão de 5 minutos, a notícia já não é mais quente, já é ultrapassada. Então, é muito mais paciência dos filhos e dos netos, né, com a gente do que a gente com eles, né? E que a gente sempre peça, então, sabedoria, prudência, paciência para Deus, para que a gente cumpra esse mandamento aí que não é fácil. Num mundo que tem tantas verdades, falar da verdade verdadeira, imutável, perene, que é a de Deus, não é fácil. Mas é a nossa tarefa, a gente faz com alegria, com prazer, nessa vocação que ele nos deu, ser pai, ser avô. Amém, pastor. Ramires, uma Sim. coisa muito importante, né? O pastor citou o texto, né? Inculcar, né? Quer dizer, muitas vezes a grande questão da autoridade entre pais e filhos exatamente está na falta do que os pais colocaram na cabeça dos filhos. E, infelizmente, o pastor citou, né? A gente terceiriza tudo. Quem é que na história do
do Brasil, quem é que cuidava dos filhos dos fazendeiros? Eram as amas de leite, né? Você pega alguns livros que contam a história aí, né, tinha a mãe de leite, a mãe negra que cuidava do senhorzinho, né? E transmitia para ele vários ensinamentos, às vezes contrários até aos valores dos pais. E isso, no decorrer da história, eu tenho pessoas aqui em Copacabana que ela tem, por exemplo, mais afeto pela empregada doméstica do que pela mãe. Ela sente falta da empregada, que foi o único afeto. A Júlia, minha filha, ela está fazendo estágio numa escola e a mensalidade, para vocês terem uma ideia, é mais de R$ 4.000 por mês. Tem crianças que perguntaram para a Júlia, que está 1 ano na escola, veja, pouquíssimo tempo, se ela poderia chamar a Júlia de mãe. Que a Júlia é mais carinhosa e atenciosa do que a mãe, por causa das carreiras, por causa da ocupação. Os filhos não se tornaram prioridade, né? Os filhos muitas vezes é visto como um problema e você terceiriza tudo. Essa escola é tempo integral, porque quando tem um feriado, os pais não sabem o que fazer com os filhos. E não é gente que trabalha longe, que pega ônibus, em carreira, gente que, imagina, paga R$ 4.000 por mês de mensalidade escolar, tem às vezes 2 filhos na escola. Então, a gente vai percebendo, né, que os valores estão se perdendo. E aí, às vezes, a gente olha só para a consequência, a falta de respeito nas escolas, a falta de respeito com o quarto mandamento. A nossa sociedade, né, que abandonou Deus, deixou Deus de lado, vai ter problema com o quarto mandamento. Porque se não confia em Deus, né, na verdade suprema, nessa verdade absoluta que o Gilberto fala, como é que vai respeitar a autoridade de um pai, a autoridade de uma mãe? Então, as coisas estão conectadas. Às vezes, a gente só vê a consequência. E, às vezes, a gente quer pôr a culpa na escola, a culpa no governo, a culpa, né, na sociedade. Mas, no fundo, a culpa está no pai e na mãe que não está cumprindo o seu papel de ensinar, de colocar aquilo. Como é que eu vou cobrar do filho e da filha o que eu não ensinei, o que eu não mostrei que é verdadeiro? Então, nós temos um grande problema de autoridade nesse país, em todos os setores, mas eu vejo com muita preocupação o desleixo de pais e mães de todos os níveis sociais com os filhos. Os filhos não são prioridade. Os filhos... vem a questão do aborto aí, né? Que as pessoas querem tirar um bebê por qualquer motivo. Tem países que se a mulher não quer ter o filho, ela vai lá e tira, porque vai atrapalhar a carreira, vai atrapalhar o relacionamento, vai atrapalhar não sei o que, a sua vida. Então, essas coisas estão balançando muito a questão do quarto mandamento também, né? Os pais têm falhado gravemente ao exercer a autoridade, né? Exato. Têm exercido de forma abusiva a autoridade, né? Ou negligente, né? Estão pecando nesses dois lados por vezes, né? Às vezes está sendo abusivo, sendo negligente, né? Desvalorizando a criança, né? A gente está numa sociedade que valoriza muito a autonomia individual, né? O indivíduo como si, né? E aí a obediência ela acaba se perdendo, né? Porque você não tem ali uma autoridade estabelecida e reconhecida e uma autoridade que seja responsável por aquele, né? Porque se você valoriza a autonomia, você não tem nenhum responsável, né? Você é o seu responsável. Por isso a obediência ela continua sendo e vai sempre ser uma virtude cristã, né? O filho obedeceu ao pai até a morte de cruz, né? E essa obediência é necessário ser lembrada, né? Jesus foi o filho obediente perfeito, né? E claro, eu vejo assim, né, talvez o pastor Gilberto está me metendo na pauta, ele possa comentar um pouquinho dessa questão né, da falta de autoridade, porque ele tem um projeto social e verdade, pastor, por favor. o projeto social trabalha com muitas crianças e adolescentes Verdade. e eu imagino que, assim, pela minha experiência também nesse tipo de trabalho, que às vezes quando o menino chega ou a menina, ele desafia um pouco da autoridade, né, do coordenador, do gestor do projeto,
Mas quando o gestor impõe a sua autoridade, a criança responde respeitando em geral. Não sei se estou errado, Gilberto, mas como é que é essa... Quando a criança chega e quando ela depois, vamos dizer, se acostuma com a tua autoridade, como é que é essa Não, questão? exatamente. Foi algo interessante. O projeto, esse ano, em outubro, vai estar completando 10 anos. E assim, no início do projeto, quando eu pensei no projeto, eu pensei, poxa, como é que eu vou trabalhar esse... Só para quem não conhece, é um projeto que a gente imaginou. Eu vi as crianças empinando pipa e sem fazer nada. Eu disse, como é que eu vou chamar essas crianças para a igreja? Não adianta eu chamar, que elas não vêm. Então, consegui a doação de algumas mesas de ping-pong, totó, sinuca, da Nuclep, que eles, cada 3 anos, eles reformam. E aí eu comecei a chamar essas crianças toda quinta-noite e disse, olha, vamos fazer um momento de jogos, de brincadeira. Aí começaram a vir 5, 10. Então, eu chamo de projeto ABC, porque é aprendendo, brincando, crescendo. Né? Então, das 7 às 8 eu faço brincadeiras. Às 8 horas, então, eu tenho uma pausa para contar uma história bíblica e fazer a contextualização. Né? Então, por quê? Porque eles, além de não conhecerem a Bíblia, eles não têm a contextualização de uma vivência social. Então, mostrar o que isso vai ajudar eles no futuro, agora, evidentemente, mas principalmente no futuro, quando crescerem. E depois a gente sempre dá um cachorro-quente, um lanche e tudo mais. Então, assim, a gente começou, meu projeto era trabalhar de crianças de 12 a 18 anos, meninos. Aí começaram a trazer meninos e começaram a trazer irmãozinhos. Então, eu tenho de 2 anos e tenho de 20. Então, não funcionou nesse sentido, mas funciona. Então, são crianças de famílias totalmente desestruturadas, algumas, claro, não, mas a maioria sim. Então, tem criança ali que o pai se enforcou, os irmãos morreram pelo tráfico, aquela coisa toda, né? Então, mãe é prostituta, o pai está sempre no bar. Então, uma coisa que eu logo fiz, que todos soubessem onde a criança estava. Então, os pais todos sabem. Às vezes, o pai vem caindo, traz lá, mas ele sabe que ali na igreja ele está protegido. Entrou na parede, na nossa cerca, eu sou responsável. As crianças, no início, elas tinham a convivência deles do dia a dia, então era só palavrão. Né? Na segunda reunião que a gente teve, um menino quebrou o taco de sinuca na cabeça do outro. Então, eu pensei, minha nossa, né? Eu vou ter problemas aqui. Então, eu tive que me impor. Né? Eu tive que chegar, não é assim, é assim, é assim, e isso eles não têm em casa. Né? Alguns têm, mas de forma de violência, né? Onde a mãe queima com cigarro, aquela coisa toda, né? Onde é diferente, não é correção, é violência que acontece nesse tipo de família. Mas aí eu agi com rigor na correção, com muito amor, né? Mas dizendo aqui é assim, não se faz isso, não se faz aquilo. Então hoje ninguém mais fala palavrão. Né? Até os visitantes, quando chegam, as outras crianças já dizem, ó, lá não pode falar palavrão. Ela não pode falar palavrão. Então, todos eles... Então, assim, todo... Então, os pais, às vezes, eles vêm falar, né, os pais que já são mais moderados, eles dizem, pô, como meu filho mudou, como minha filha mudou. Né? Então, isso é muito bom. Né? Então, ali, eles ficam calados. As pessoas que assistem a primeira vez, dizem, como é que eles ficam quietos? Porque é aquela gritaria, durante aquela hora de brincadeira, tu escuta o quarteirão inteiro, eles que tem o projeto ali. Né? Na hora que eu digo, bom, agora vamos sentar, e vocês vão escutar, ninguém olha para o lado, todo mundo olha para mim, e todo mundo fica impressionado como é que consegue controlar essas crianças. Às vezes tem algum membro que participa, mas como é que... Eles dizem, não, porque desde o início foi assim. Então eles sabem que eu brinco, que eu amo, e que o que eu faço aqui, a gente faz por amor, sem esperar nada em troca. No início, os membros perguntavam, mas vai entrar para a igreja? Eu disse, não interessa se vai entrar ou não vai entrar. Não me interessa isso. É o meu dever social como igreja mostrar que tem uma igreja de Jesus aqui que acolhe, que chama, que perdoa, que ampara. Essa é a tarefa da igreja, ser um pequeno Cristo onde está. Se depois a pessoa for seguir ou não, e eu fico muito feliz de saber que várias dessas crianças já estão em outras igrejas. Claro que na nossa igreja também, durante esses 10 anos, entraram 5 crianças. Que bom, né? Mas fico muito triste que eu perdi algumas dessas crianças, pelo menos 5 eu sei que foram assassinados, porque continuaram no tráfico depois quando cresceram. Eu sei de 4 que estão presos, né? Mas, em compensação, tem 2 meninos que trabalham aqui nos mercados, que já casaram, que começaram no projeto, que eram difíceis. Hoje, eles sempre cumprimentam, abraçam, estão em outras igrejas, né, por causa da esposa, que eram de outras, mas, assim, estão na igreja. Então, a gente tem essa gratificação, né? Isso é muito bacana. Né? Você, como igreja, você está, e aí respondendo a pergunta do Valdemar, você está fazendo o papel que o pai e a mãe não fazem.
e não vou assim nem dar culpa, dizer assim, não quiseram. Não, eles vêm de uma desestruturação de informação, eles não foram educados, eles não foram informados. A vida deles é trabalhar para ganhar aquele dinheirinho para gastar com cachaça, com crack, com sexo, né? Então, eles não têm a clareza do que é a vida, né? Então, a minha esperança sempre é que essas crianças levem um pouquinho dessa orientação que a gente dá através das histórias bíblicas, através das orientações dentro de casa, né? Para o pai e para a mãe, porque isso pode ser um fator de influência positiva, porque a gente sabe que o Espírito Santo age, né? Então, é muito gratificante você também ser um pai nesse sentido. Obrigado pela lembrança, Valdemar. Verdade, pastor Valdemar, obrigado por essa lembrança. Pastor Gilberto, obrigado por esse testemunho bonito, né? Que esse trabalho social continue mudando vidas. E, aliás, ele é um ótimo exemplo de como a autoridade ela não se limita aos pais, né? Ela se estende para outras esferas da vida, né? Outras instituições, né? Igreja, Estado e demais autoridades, né? Aliás, é sobre isso que nós queremos falar no próximo bloco. Nós queremos falar sobre essas demais instituições e como elas se relacionam, né, com a vida cristã e com o quarto mandamento, que é o tema desse nosso podcast. Essa semana nós encerramos por aqui. Eu peço que você siga o nosso canal do Distrito, compartilhe também com seu colega. E agora nós temos um Instagram, tá bom? Do Distrito Rio de Janeiro. Então procura lá, começa a seguir a nossa página no Instagram, porque esses vídeos também estarão disponíveis em formato de Reels para divulgação também na nossa rede social. Curte, comenta esse vídeo para que dê mais engajamento e mais pessoas possam aprender a palavra de Deus. Nós ficamos por aqui e nos encontramos semana que vem. Tchau, tchau.